Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos aqui hoje com Cláudio Makarovski, presidente da ABESPETRO, Associação Brasileira de Companhias de Serviço em Óleo e Gás, e também diretor de Óleo e Gás da Siemens Brasil. Obrigado, Makarovski. Eu te pergunto, como você vê a ABESPETRO, as competências das empresas locais no Brasil para enfrentar a regulação sobre conteúdo local? Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, Cavanha. É um prazer falar com você. Respondendo diretamente a sua pergunta, a competência das empresas locais que atendem o setor de óleo e gás, muitas delas se estabeleceram aqui por uma questão de competência efetiva. Ou seja, não precisa de política de conteúdo local, de barreira de proteção, absolutamente nada, para que elas se tornassem competitivas, inclusive exportadoras. Se a gente olhar, por exemplo, recentemente o projeto de Lisa, na Guiana com a Exxon, as 17 árvores de Natal serão produzidas por uma empresa brasileira, nacional, aqui, colocada aqui, é uma multinacional hoje, exportando para fora. Obviamente que políticas de desoneração como o Repetro ajudam, porque a carga tributária brasileira é muito alta, mas exemplos como árvore de Natal, manifold, risers, packaging de equipamentos rotativos como turbina, compressores, historicamente já se mostraram competitivos. E você citou algumas áreas de atuação, a parte de completação, a parte de subsea. Essa é a área mais forte que você vê no Brasil hoje. A área de topside, que tem um investimento pesado. Como é que você enxerga a competitividade? Então, recentemente foi feita uma avaliação por empresas que estão agora atuando como afretadoras para a Petrobras, que parou de comprar os grandes equipamentos e as unidades estacionárias de produção, passando a afretá-las por períodos aí de 20 e 30 anos, também um viés muito positivo para os fabricantes de módulos. Tanto é que para a Sépia e Mero 1, antigo Libra, o que está se planejando é a conversão do casco na China, parte da integração, inclusive do casco feita no Brasil, todo o carry-over e os módulos sendo fabricados e montados aqui em estaleiros brasileiros. Ou seja, nós estamos mostrando para o mundo um viés bastante interessante de configuração de FPSOs, e se não fosse competitivo, com certeza não seria esse o modelo aplicado. Interessante que citou a parte da exportação, quer dizer, não é só olhar para a demanda e o consumo local, interno, mas olhar para a exportação. Essas áreas de exportação, nessa área que você está atuando, tem grandes possibilidades? Sim, a maioria de multinacionais que podem fazer arbitragem, eles podem escolher aonde fabricar, eles têm fábrica no mundo inteiro, né? Então, as decisões não são políticas, são estritamente financeiras e de logística. Então, faz sentido se fabricar aqui, será. E algumas IOCs, já no passado recente, estiveram avaliando a capacidade fabril e de pós-venda de alguns fabricantes aqui no Brasil para que sejam hubs exportadores. Por quê? Eles estão pensando já numa nova regulamentação que está para sair, que é chamado PD4. O PD4, a nova versão, visa bonificar, quer dizer, premiar quem desenvolve conteúdo local e consegue exportar. E esse crédito do que for aplicado em projetos fora do Brasil poderão ser utilizados como abatimento de possíveis multas do passado por não ter atendido o conteúdo local. Ou seja, a ABESPETRO em si incentiva esse tipo de modelo, que ao invés de penalizar, bonifica, incentiva e força, né, entre aspas, que as empresas se preparem para se tornar internacionais de fato. Como é que vocês certamente devem estar pensando em ter contato com os candidatos à presidência da República aí nesse ano eleitoral 2018? E o que vocês estariam falando para esses candidatos, especialmente para o supply chain de óleo e gás? Bem interessante essa pergunta. Né? A gente sabe que, independente de quem for o próximo presidente, a indústria do petróleo não vai parar. Ela pode ter uma velocidade maior ou menor, ter um viés mais interno ou mais externo, mas a gente sabe que esse segmento tem vida própria. O que a gente pretende passar para os presidenciáveis são realmente os gargalos que nós enfrentamos hoje. Se a gente se compara com países mais envolvidos nesse segmento, como o Mar do Norte, como o Golfo do México, assim, solicitações simples, tá? Para destravar ainda mais o investimento. Por exemplo, o modelo hoje tributário, ele penaliza demais investimentos. Então, nós vamos sugerir, olha, como é que a gente pode melhorar isso?
Por que os empresários se tornam, desde da data zero, fiel depositário dos impostos do governo? Por que não taxar só no final, a hora que der lucro, ou se der prejuízo, não taxa nada, entendeu? Mais um outro detalhe, falando em TJLP e Selic, ainda é um valor extremamente alto para se financiar projetos de capital intensivo e de longa duração. As IOCs têm o seu caixa, mas o nosso maior operador no Brasil, a gente sabe a dificuldade que está passando em termos de alavancagem, e normalmente tem adquirido seus projetos com cash flow totalmente desbalanceado. Então é o próprio fornecedor que tem que se autofinanciar e depois fazer o investimento. Então desonerar investimento e melhorar a financiabilidade desse projeto é chave, é uma das coisas que nós vamos pleitear aos presidenciais. Deixa eu colocar uma questão sobre o preço do petróleo. Na semana aí estamos vendo mais de $60 por barril e sabe lá como é que isso vai acontecer. Se for a 90 ou 100, ou se for a 20, qual é a tua sensibilidade para a indústria nacional? Isso afeta muito? É claro que afeta. A gente sabe que uma das razões que nós demos um slowdown bastante grande foi quando o petróleo deu essa queda chegando aí abaixo de $40 o barril. Todo mundo se assustou, mas olha que interessante, a indústria reage rapidamente. Quando o operador maior, aí, por exemplo, Petrobras, colocou o programa Libra 35, o break-even era barril a 55. De repente, 35 foi esquecido. Se você olhar o último plano da Petrobras, já está lá como break-even o barril a 29. Tá? O que significa isso? A indústria tinha gordura ou tinha criatividade armazenada? Com certeza. E se reagiu e se aceitou. Se o petróleo for a 90, parabéns, ótimo. Tá? Os investimentos vão acontecer mais rápido. Mas mesmo a 60, e inclusive tem alguns apostam que jamais ia passar de 63 em função do shale oil ou do light tech oil lá americano, já chegou a 70 por causa da crise com o Oriente Médio, etc. Então, resumindo, se abaixar, temos capacidade para olhar para o 29 ou para o 35. Se subir, melhor ainda. Né? Uma variável que a gente não comentou aqui é a taxa de câmbio. Câmbio ajuda porque, independente de comprar ou se vender em dólar, quando eu falo de mão de obra e eu reporto em dólar, divido por um dólar maior, eu consigo diminuir minha carga de mão de obra. E com o dólar hoje caindo a 3,20, quando eu divido o salário em reais por dólar, eu aumento automaticamente minha carga do manpower aí nesse projeto. E a gente sabe que são projetos que têm bastante mão de obra agregada. Então, independente se vai a 60 ou 90, a indústria vai se adaptar e tendo o projeto a gente tem condição de fornecer. Entendi. Minha última pergunta para você. Outro dia eu vi você comentando num evento a questão da digitalização, indústria 4.0. Como você está enxergando essa questão no Brasil, ligada à pesquisa, à capacidade de inovar nacional, não só inovar, mas de reter e desenvolver coisas localmente? Como é que você vê isso? Então, a digitalização é uma herança de curtíssimo prazo que surgiu na Hannover Messe em 2012, no lançamento da indústria 4.0, onde massivamente se usou a Internet of Things, Big Data, Analytics, Cloud Computing, Machine Learning, Inteligência Artificial, cobots em vez de só robots. Então, isso chamou muita atenção e a reação era, vamos competir com os chineses porque eles estão acabando com a manufatura no resto do mundo. A própria China reagiu, já lançou o seu Made in China 2025. Se você olhar o programa, eles estão aplicando digitalização em indústria nuclear, em mobilidade e assim por diante. Aí a indústria de petróleo bateu o olho e falou, opa, vem cá, onde é que eu posso aplicar isso? Então, por exemplo, se monitoram máquinas rotativas, por ser extremamente crítica, desde a sua existência, vamos assim dizer. Todas as turbinas, compressores, grandes compressores de turbinas são monitorados remotamente, ou pelo fabricante original, ou pelo próprio cliente. Mas se você for olhar historicamente, o custo para você colocar sensoriamento nessas máquinas e fazer esse monitoramento era um custo de $10 mil, no mínimo, por máquina. Hoje, com os sensores já, com o seu IP lá dentro, podendo trabalhar em nuvem, com ferramentas de visualização que nós temos, é possível você fazer a mesma coisa com $100, $1.000. Tá? Então, essa é a tendência. O que está por trás disso? Competitividade, inclusive, para o operador. Se ele consegue manter os seus ativos, estender a vida útil deles, melhorar seu desempenho, sua eficiência, olhando para a cara de um iPad ou de um smartphone, muito melhor. Muito melhor, ou seja, digitalização veio para ficar
Se você olhar todas as IOCs, inclusive Petrobras, o seu plano está lá claríssimo, digitalização, que vai começar não pelo aspecto físico, mas lá no tratamento da sísmica, que demora meses. Hoje, com essas ferramentas, você vai conseguir fazer uma análise sísmica de um campo em semanas, ok? E é por aí que vamos, não tem mais volta, não. O pessoal de apoio ao back-office começa a se mexer, e nós teremos agora da Rio Aligás um pequeno workshop de 3 dias, falando sobre a digitalização do óleo e gás, e o IBP estará lançando ano que vem um curso de extensão com certificação dos profissionais de digitalização em óleo e gás. Interessante, está ótimo. Muito obrigado, Makarovski. Sucesso aí na Bespetro, você tem um desafio enorme, tomara que dê tudo certo. E muitíssimo obrigado aí pela conversa, a gente marca outras pela frente. Será um prazer e conto com você, porque sem apoio dos amigos, o meu sucesso aqui vai ser efêmero, pífio, e eu preciso da ajuda de vocês. Conto contigo. Obrigado. Na próxima semana, vamos conversar com Alberto Machado, da ABMAC. Acompanhe o podcast Café com Cavanha pela EIT Brasil.